Buenas, tia. Meu nome é Rodrigo Nopes, sou advogado aqui na cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Para vocês que estão acompanhando aí meus vídeos, todos sabem que eu tento passar as notícias o mais, digamos assim, na linguagem mais popular possível, para que todo mundo entenda e para que as pessoas possam fazer uma leitura da realidade aí de acordo com o que ela é na prática, né? O Rio Grande do Sul é o estado da federação que, pelo que eu percebo aí hoje em dia, é um dos mais afetados pelo endividamento público que tomou conta do Brasil. Um dos que certamente sofre com maior peso esse endividamento que se abateu sobre os demais estados da federação. Só que nós aqui no Rio Grande do Sul temos o contexto que os nossos políticos, eles atualmente estão mais interessados em fazer coro e parecerem politicamente corretos do que realmente tratarem da crise que se abateu sobre todo mundo com essa carniça que surgiu em 2019 aí. Um dos grandes sinais dessa crise toda é o orçamento aprovado semana passada pelo Congresso, né? E isso aí já demonstra um indicativo sério de desgaste da máquina, porque esse orçamento aí que foi aprovado, ele deveria ter sido aprovado em 2020. Então já tem uma defasagem aí de alguns meses, o que dá um indicativo. Foi uma costura feita para contemplar, principalmente foi contemplada a defesa, e aí se justifica porque a Amazônia está na mira internacional. A França, inclusive, tem lançado severos ataques contra o agronegócio brasileiro, e a França, atuando dessa maneira, ela traz um impacto severo, um possível impacto severo na economia do Rio Grande do Sul, porque nós gaúchos somos o estado que privilegia o agronegócio, né? A nossa economia, ela é voltada para o agro. Então essa possibilidade de haver barreiras comerciais contra o agro brasileiro, soja, trigo, enfim, isso pode impactar severamente a economia do Rio Grande do Sul, que já vem sofrendo há anos com uma conjuntura de acordos mal feitos, políticos gananciosos isso é um cadinho perfeito para uma crise humanitária sem precedentes. O Rio Grande do Sul sempre foi um dos estados mais ricos da federação, era o conhecido celeiro do Brasil. Hoje em dia estamos falidos. Bom, com tal alinhavagem política, com tal costura política, essa negociata toda gerou um orçamento que deu aí garantiu a aquisição de caças, né? Os Gripen, ainda naquele acordo feito lá na administração do PT, de 1,6 bilhão de reais, tá? Aliás, o Ministério da Saúde ficou com 2 bilhões, tá? E a construção do projeto submarino nuclear brasileiro garantiu 1,3 bilhão de reais. Então, 2 bilhões para a saúde, 1,6 bilhão para a compra de caças. A defesa do espaço aéreo é fundamental, a questão de soberania, e a construção do submarino, manter as nossas rotas de abastecimento e de comércio, 1,3 bilhão. Isso aqui, a bico de pena, não é nada. Se a gente for considerar um país de dimensões continentais como o Brasil, e já com um efetivo militar extremamente reduzido,
as nossas tropas, aí eu consagro as 3 Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, elas estão defasadas em relação ao contingente ativo, ao efetivo que está na ativa. Tá? Embora o material bélico do Brasil, eu não sou especialista na área, mas pelo que militares da ativa mencionam, é um material bélico que atende às necessidades primárias das Forças Armadas. O Brasil, ele, embora não esteja numa guerra declarada, nessa conjuntura, nesse cenário político e macroeconômico, o Brasil ele está sendo alvo do assédio de potências internacionais. Uma coisa que nós devemos considerar nessa equação toda é que o governo Biden, tá, ele vai injetar 2 trilhões na economia dos Estados Unidos. Esses 2 trilhões aí vai gerar um endividamento interno dos Estados Unidos elevadíssimo. Tá? A verdade é a seguinte: os Estados Unidos é um dos países economicamente mais endividados do mundo. Na crise de 2008, o subprime, houve quem pensasse em executar os títulos do Tesouro Americano, e não ocorreu graças à China. Todo mundo demoniza a China, mas a China foi quem evitou uma catástrofe econômica ainda muito superior do que a gente viu em 2008. Muito bem, agora os Estados Unidos se lançam numa guerra de desgaste com a China. Já vinha acontecendo por causa do 3G, agora o governo Biden ampliou a sua esfera de atuação. É uma guerra de atrito contra a China, o que não é nada inteligente pelo meu ponto de vista. Pior ainda, essa geração de dinheiro sem lastro vai fazer com que a inflação se eleve nos Estados Unidos. O dólar, se esse dinheiro entrar no mercado, o dólar já sofreu um desgaste elevadíssimo. E isso traz um risco muito grande para o Brasil, porque a economia brasileira ela é dolarizada. Nossas reservas são em dólar. No momento que isso aqui chegar com fluidez no mercado, nós voltaremos, tá, para o período da hiperinflação, quem lembra do tempo do Sarney, e numa questão regional de continente latino, de continente americano, melhor dizendo, porque essa elevação de dólar circulando no comércio internacional, na economia interna dos Estados Unidos, vai fazer com que o dólar perca seu valor, a hiperinflação vai se elevar. Vejam bem, ela vai se elevar no momento que destrancar a economia, uma economia que já é inflacionária, fechada, ela vai sofrer com uma hiperinflação a nível americano, das 3 Américas, porque as nossas economias ainda são dolarizadas. Então o que o governo Biden está fazendo é basicamente derrubar a economia das Américas, com essa impressão de divisa. Por que eu trago esse assunto à voga? Nosso orçamento já está, no bom português aqui do Rio Grande do Sul, esgoelado. A economia está paralisada e nós já sofremos com inflação. Quando destrancar a economia, a inflação que já é elevada vai decolar como um foguete. Então façam um cálculo. O Rio Grande do Sul está endividado. A economia, no momento que destrancar, hiperinflação. Nós estamos à beira de uma tempestade perfeita. Então é a hora de nós rezarmos para que essa situação de economia trancada perdure por pelo menos mais uns 2 anos. Porque no momento que destrancar e esses dólares começarem a circular sem amarras no mercado, as nossas perdas serão históricas. E já há economistas que afirmam que estas perdas serão ainda superiores às da queda da Bolsa de 1929. Então, meus caros, preparem-se, porque o cenário econômico não é nada bom, não é nada auspicioso.
há o risco elevadíssimo, a certeza de que nós viveremos anos aí de hiperinflação, com um déficit do governo americano elevadíssimo, um déficit interno do Brasil ainda mais elevado, com um produto interno bruto medíocre, no caso do Brasil. O Rio Grande do Sul, que está segurando é o agronegócio, graças a essa política estúpida desse governador, que nada mais fez do que tumbar a nossa economia, do que enterrar a nossa economia. Pior ainda, a equipe econômica do Rio Grande do Sul parece desconsiderar a macroeconomia, a economia não apenas do Brasil, do contexto do Rio Grande do Sul inserido como nação no Brasil, como a macroeconomia envolvendo os países que circundam o Brasil e os Estados Unidos, que é o nosso referencial econômico. Nessa conjuntura toda, a gente tem que rezar para que tenhamos safras, colheitas, né, que gerem riqueza. Porque se o nosso agronegócio cair agora, nós estamos falidos. A falência será ao nível Venezuela ou Argentina se tratando do Rio Grande do Sul. Há o agravante que o nosso maior mercado consumidor é a China. E muito embora alguns economistas sustentem que a China tem uma economia invejável, que ela cresceu astronomicamente, nós temos que recordar que os dados da China são dados oriundos da onde? De um país em que, né, quem fornece as informações é o governo que ocupa um controle total sobre a sociedade chinesa. Então tais dados não são nada críveis. A gente tem que pensar, por um outro lado, que daqui a pouco a China pode estar sofrendo de um desgaste econômico talvez ainda mais elevado do que nações europeias. Então, o fato é que nós estamos numa situação, uma sinuca de bico, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. A situação é séria. Os demais, desejo a todos muita saúde, né, e que Deus nos ajude. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ilumine. Só assim. A situação é deveras muito dramática.